E o Agricultura BR traz agora mais um levantamento que mostra a previsão de safra no Brasil para a produção de soja na campanha 2016-2017. Desta vez nós trazemos os dados atualizados da Safras e Mercados, que aponta para 103 milhões e 500 mil toneladas sendo produzidas no país, uma alta de 6,5% frente àquilo que acontecia na temporada passada e alta também se comparado com aquilo que a mesma empresa de consultoria estimava no mês passado. De acordo com essa empresa, isso ocorre por uma situação um pouco melhor das condições de plantio em todo o país ou parte dos estados que são os principais produtores. Vamos então aos números. Nós temos aqui plantio no Mato Grosso, que deve ter um rendimento de 29 milhões 240 mil toneladas, de acordo com as Safras e Mercados. Paraná, de acordo com Safras, deve chegar a 17 milhões 230 mil toneladas, um aumento de 4% no Paraná, de acordo com a empresa de consultoria. Trazemos aqui o que eles estimavam também em setembro, 103 milhões 360 mil toneladas, enquanto o que estimam agora, 103 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com as estimativas de Safras e Mercados. De acordo com ela, é uma melhora em alguns dos estados produtores, em especial Paraná e também Mato Grosso do Sul, que de acordo com Safras deve ter uma melhoria em relação àquilo que estava sendo estimado no mês passado. Entretanto, os números que são apresentados, eles sempre têm uma discordância em relação às fontes que vão sendo apresentadas. É por isso que a Agricultura BR traz agora para você o comparativo com algumas destas fontes. Eu vou trazer agora números que são da própria Safras, apresentado no fechamento da última semana, também do Departamento Norte-Americano, Conab, é o que você acompanha comigo agora. Você tem aqui Safras que estimou, portanto, 103 milhões e 500 mil. Departamento de Agricultura Norte-Americano, em setembro, estimou 101 milhões de toneladas. O USDA chegou a estimar 103 milhões de toneladas. A última vez que eles tinham estimado esse volume foi em julho. Depois reduziram para 101 milhões de toneladas. Esse é um número importante. Conab, no seu relatório apresentado na última semana, trouxe 102 milhões 940 mil toneladas no primeiro levantamento de safra da Conab para a campanha 16-17, enquanto que a Biov estima 101 milhões e 300 mil toneladas. Está aí o comparativo, sempre trazendo para o produtor rural, sojicultor, uma visão um pouco mais ampla daquilo que está sendo falado sobre a soja no Brasil. E o ritmo de semeadura da soja no Brasil está mais acelerado neste ano na comparação com as safras passadas. As chuvas mais constantes e melhor distribuídas em dois dos principais estados produtores, Paraná e Mato Grosso, é o que colaboram para esse bom progresso no plantio. Segundo informações divulgadas na última quinta-feira pela consultoria AG Rural, veja como está o andamento do plantio no país. Até a data da última semana, 11% já havia sido plantado em relação à safra 16-17. Na comparação com essa mesma data do ano passado, apenas 8% da área prevista havia sido plantada. E na comparação com as últimas 5 safras, 4% havia sido plantado até essa época do ano, mostrando, portanto, o bom andamento e ritmo acelerado do plantio que se vê nesta safra. O estado que mais tem colaborado com o andamento do plantio é o estado do Paraná, que tem até o momento, segundo a consultoria, 29% de área plantada. O estado do Mato Grosso também chama bastante atenção, já que neste ano está recebendo chuvas melhores em relação na comparação com a temporada anterior. Mato Grosso do Sul e Goiás ainda apresentam um ritmo de plantio mais lento, porque nestes estados falta chuva suficiente para andar melhor com os trabalhos de plantio. Além da consultoria AG Rural, outras também apresentaram a sua estimativa em relação ao andamento do plantio, como é o caso da consultoria Safras e Mercado, que também apresenta um ritmo mais acelerado neste ano na comparação com as safras anteriores. Veja só comigo na sua tela. Veja que até a data 7 de outubro de 2016, número que você vê primeiro na sua tela, a área plantada já estava em 10,4%. Na mesma época do ano passado, em 7 de outubro de 2015, eram apenas 5,2% de área semeada. Na média das últimas safras, 5,1%. Portanto, o ritmo de plantio este ano confirmado mais acelerado em todo o Brasil. A consultoria Safras e Mercado também trouxe a estimativa do que já foi plantado em cada um dos principais estados produtores que já deram início à semeadura. Veja comigo na sua tela. Em primeiro lugar, a gente vê o estado do Paraná em destaque, com 30%
plantado até a data 7 de outubro. Mato Grosso, como eu dizia, está com um ritmo bem mais acelerado neste ano, tem até o momento 17% da área plantada. Só para a gente relembrar, nessa mesma época do ano passado, Mato Grosso tinha cerca de 5% de área plantada, porque enfrentava clima muito seco na fase inicial da soja. Mato Grosso do Sul tem até o momento 9% e Goiás ainda espera um clima um pouco melhor e soma até o momento apenas 2% de área semeada. Vamos saber agora se tem ritmo de clima para que esse plantio continue avançando no Brasil, principalmente nesses estados que são os maiores produtores. Vamos saber então com a Thaís Baroni como é que está o plantio, a condição climática para a semeadura da soja. Olha, nesses últimos dias voltou a chover em algumas áreas produtoras de soja. Inclusive, em algumas localidades, a umidade do solo até subiu. No estado do Mato Grosso, por exemplo, os produtores aproveitaram essa chuva registrada nos últimos dias e esse ligeiro aumento nos níveis de umidade do solo para avançar com o plantio. Até o final da semana passada, aproximadamente 16% das áreas em todo o estado já haviam sido semeadas. Só que ao longo desses próximos dias, ao longo dessas próximas semanas, a expectativa é de uma nova diminuição de chuva em todo o estado. Nesses próximos 5 dias ainda chove em algumas áreas do norte, oeste, até mesmo em alguns municípios do sul do Mato Grosso. Mas como a gente observa pelo mapa, é uma chuva muito fraca, isolada, que não atinge todas as áreas e não recupera a umidade do solo, já que nesses próximos dias a temperatura sobe bastante. E na próxima semana, como teremos a formação de um bloqueio atmosférico na região sul, as chuvas vão ficar concentradas nos 3 estados da região e diminuir ainda mais na região centro-oeste. Na semana que vem já não há previsão de chuva em nenhuma área do estado e mais uma vez teremos temperaturas elevadas. É por isso que ao longo desses próximos 10 dias o solo ainda continua muito seco em praticamente todas as áreas produtoras do estado do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul tivemos a mesma situação. Em algumas áreas mais ao sul do estado, a umidade do solo está um pouco mais elevada, já que tem chovido de maneira mais frequente, até volumosa nos últimos meses. Na semana passada também choveu bastante em algumas áreas, a umidade do solo subiu, até mesmo no oeste, em alguns municípios do norte do Mato Grosso do Sul, só que nesses próximos dias, mais uma vez, a chuva diminui novamente. Na verdade, nessa semana ainda há previsão de mais chuva no extremo sul do estado. Nas outras áreas, chove de maneira bem fraca e isolada e na semana que vem a chuva diminui ainda mais, principalmente na metade norte do Mato Grosso do Sul. Nas áreas mais ao sul do estado também chove na semana que vem, mas como a gente observa pelo mapa, é uma chuva que vem com baixíssimos acumulados. Nas áreas que fazem divisa com o estado do Paraná, a situação do solo fica um pouco melhor, mas nas outras áreas produtoras do Mato Grosso do Sul, a umidade do solo tende a cair nesses próximos 10 dias, já que a temperatura vai subir bastante. Mesma situação vale para o estado de Goiás. Na semana passada choveu em diversas áreas, a umidade do solo subiu em alguns municípios e os produtores também aproveitaram essa chuva para avançar com o plantio. Só que ao longo dessas próximas semanas, a expectativa é de uma diminuição das chuvas também em praticamente todas as áreas do estado. Nesses próximos 5 dias, ainda chove em alguns municípios do estado de Goiás, mas é uma chuva muito fraca e isolada que não atinge todas as áreas, vem com baixos acumulados e por isso não recupera a umidade do solo. E na semana que vem, a chuva também diminui bastante em todas as áreas do estado. Como teremos esse bloqueio atmosférico se formando na região sul, a chuva se concentra nos 3 estados e, consequentemente, diminui em grande parte da região centro-oeste, mas principalmente entre os estados do Mato Grosso e também de Goiás. Como a temperatura também sobe muito ao longo desses próximos 10 dias em todas as áreas do estado, o solo vai continuar muito seco. Somente no estado do Paraná é que a situação será um pouco diferente. Na semana passada, choveu pouco no estado, mas como as temperaturas ficaram um pouco mais amenas, a umidade do solo não caiu tanto. Na verdade, em alguns dias até choveu forte nas áreas mais ao sul e leste do Paraná, onde a umidade do solo está bem mais elevada. Só que ao longo dessas próximas semanas, vai voltar a chover bastante sobre o estado do Paraná e os produtores podem ter dificuldades para avançar com as atividades no campo. Nesses próximos dias, previsão de bastante chuva em praticamente todas as áreas do estado. Chove mais de 50 milímetros em todas as áreas do estado do Paraná. E na semana que vem, ainda continua chovendo bastante, principalmente na metade sul e também leste do estado.
Como o solo vai ficar novamente encharcado e como há previsão inclusive de temporais nesta semana no estado do Paraná, os produtores podem acabar paralisando momentaneamente as atividades no campo. Eu volto com vocês no estúdio. Por aqui a Agricultura BR fala de soja e como é que estão os valores praticados na região centro-oeste do país. Vamos acompanhar na tela agora qual foi o valor médio pago pela saca ao produtor na média da região há um mês atrás e os valores atuais. E a gente vai ver que os preços estão mais baixos. Veja que na data 9 de setembro, o produtor de soja da região centro-oeste do país recebia em média R$ 71,83 pela saca de 60 quilos da soja. Já os valores atuais, 10 de outubro, eu corrijo ali na tela, está mostrando R$ 77,33, mas são R$ 70,33 por saca de 60 quilos da oleaginosa, portanto, valores mais baixos no último mês. Vamos agora ver estado por estado, começando pelo Mato Grosso do Sul. Nós temos recuo no estado sul-mato-grossense para o valor médio da saca de 60 quilos da soja nos últimos 30 dias. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você tem comigo aqui os valores em Mato Grosso do Sul. Em 9 de setembro, R$ 72,00 a saca de 60 quilos. No dia 14, R$ 73,00. No dia 27, esse valor recuava a R$ 70,75. Há uma semana nós tínhamos o valor de R$ 71,00, o que apresentava uma ligeira recuperação, mas agora 10 de outubro vem para R$ 68,00, portanto queda de 2,86% nos valores na saca de 60 quilos da soja em Mato Grosso do Sul. No estado de Goiás, a queda também aconteceu no último mês, mas foi um pouco mais branda em relação ao estado sul-mato-grossense. Veja o quanto que perdeu o produtor de soja no valor de cada saca nesses últimos 15 dias, eu me corrijo aqui. Na data do dia 9 de setembro, portanto, são 30 dias sim, o valor médio da saca da soja era R$ 73,50. Já no dia 21 de setembro, o valor veio acima para R$ 76,50. No dia 27 do mês, já eram R$ 74,00, valores voltaram a recuar. No dia 30 de setembro, R$ 74,25 pela saca da soja. No dia 3 de outubro, eram R$ 74,75. E na data atual, 10 de outubro, os valores já vieram para R$ 75,00 na saca de 60 quilos da soja no estado de Goiás. Por lá, portanto, não há uma queda, assim uma elevação nos valores da oleaginosa, alta que chega a 2,04%. Já no estado do Mato Grosso, a queda é uma queda menor do que acontece no Mato Grosso do Sul, mas um recuo de 0,74% em 30 dias. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui os preços para Mato Grosso do Sul, que no dia 9 de setembro eram de R$ 70,00, no dia 14, R$ 72,10, no dia 27, R$ 71,60, no dia 3 de outubro, R$ 72,05 por saca de 60 quilos, no dia 10 esse valor caía para 68, portanto, recuo de 0,72%. Chama a atenção que os valores atualizados para a soja, tanto em Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul, na média, estão em R$ 68,00 a saca neste dia 10 de outubro.